Como é que vai ficar aqueles falastrões que não seguraram o seu ego e já jogaram tudo no ventilador? O que e por que fizeram? De quem eu estou falando? Você vai ver agora nessa nossa matéria. Pois é, para limpar o nome do Lula e criar todas as condições para que ele voltasse a governar o Brasil com toda a sua quadrilha, algumas autoridades resolveram atropelar a nossa Carta Magna. Todos puderam ver aí, esquerda, direita, centro, todo mundo presenciou o que aconteceu. O brasileiro não tem a memória tão curta assim como querem fazer parecer. E não tem muito tempo que esse mesmo grupo que está agora no poder afundou o país numa crise econômica severa. E não tenha dúvida que isso não venha se repetir com a mesma receita. Na verdade, eles acrescentaram mais algumas coisas nessa receita maligna, eu estou dizendo aqui, do que aconteceu naquele período do governo do PT. Só que agora, com mais gula, né? E é claro, foi preciso que fizessem aí um consórcio, as claras, para que pudesse construir ou destruir, na verdade, o governo de Jair Bolsonaro, demonizando, arrumando alguns inquéritos, né? E tenha certeza que todos os inquéritos que foram conseguidos foram por provocações. E mesmo assim, não param em pé esses inquéritos. E um consórcio desse não daria certo se a grande imprensa não tivesse bancado, não tivesse se engajado nesse grande propósito. O filósofo e teórico, teórico social aí, esquerdista Roberto Mangabeira Unger, teve uma conversa com o presidente do STF esta semana, o ministro Luiz Roberto Barroso, né? Ele mesmo perdeu Mané, não amola, eleição não se ganha, se toma. O mesmo do nós derrotamos o bolsonarismo, e foi numa conversa descontraída, falando e brincando com coisas sérias, e se fosse em um outro país, né, sério na verdade, democrático, viraria uma peça de um processo, né? Ao nível da nossa Suprema Corte hoje. E ele até profetizou, dizendo que hoje querem acabar com a Suprema Corte. Aí fala um monte de lorota, né? Eu diria que pode sim que venha a acabar, mas se a Suprema Corte do nosso país acabar, e que ela sempre foi uma proteção para o povo, né? Para o nosso país democrático, hoje a gente não pode, a gente não tem mais esse conceito dessa Suprema Corte. E se realmente acabar, vai ser por exclusividade de seus integrantes, que já não conseguem diferenciar o certo do errado. Inacreditável o que o ministro Barroso faz para arrumar justificativas e explicar como que fizeram um jogo para
retornar com o descondenado ao poder. E não é só ele, né? A gente já viu aí outros, né? Sinceramente, eles já não escondem, nenhum deles, né? Já não esconde mais que o jogo nessa última eleição não foi limpo. E os maiores responsáveis por exatamente quem? De quem a gente está falando? O que não conseguimos entender ainda, pelo menos eu não entendi, é essa cumplicidade com que os ministros escolhidos por Bolsonaro têm se comportado. Porque não é possível que eles não falem nada desse absurdo que foi toda essa trama aí nesses últimos anos. Ou que está sendo, né? Ainda continua, né? Não acredito que eles não tenham inteligência suficiente para entender como tudo aconteceu. Eles não têm mais preocupação nenhuma de dizer que o Lula só está como presidente hoje por obra e vontade do Supremo Tribunal Federal e pelo TSE, né? Eu gostaria de saber qual foi a efetividade do Supremo para permitir a volta de Lula. E saber como eles venceram o bolsonarismo. A gente até suspeita, né? Mas eu prefiro não falar aqui. Não sei se um dia teremos aí uma resposta completa desses senhores, né? Ninguém, evidentemente, não vai me convencer que não houve aí abuso de poder e ativismo contrário, evidentemente, à Constituição, à nossa Constituição Federal, o que, em outras palavras, configuram aí crimes. Exatamente crimes. Eu só estou chegando a essa conclusão não por uma vontade minha, mas devido às próprias palavras, né, desses ditos magnânimos, né? Se a Constituição Federal e as leis brasileiras ainda valem, eu não estou falando nenhum absurdo. Está escrito em nossas leis. E o próprio ministro Barroso já falou anteriormente aí, e eu acredito que ainda fale, mas ele tem um entendimento hoje diferente, né? Ele falou que a Lava Jato revelou um quadro de corrupção estrutural, sistêmica, institucionalizada e justificou a descondenação falando que os envolvidos eram políticos e teria acontecido aí uma politização e, portanto, teria sido uma perseguição política. Incrivelmente, alguns ministros a gente tem notado que mudaram de repente de opinião, de posição referente ao que aconteceu nos governos do PT. Principalmente o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes, que são os que mais, né, juntamente aí com o ministro Alexandre de Moraes, e aqueles que mais falam aí para a imprensa, né? Eu vou colocar aqui um trecho da conversa dos esquerdistas, o Mangabeira Unger, né? E do ministro Barroso. Eu vou colocar aqui. E essa conversa que eu falei aí, que eles tiveram aí descontraídamente, né? Para que a gente tire alguma conclusão dessa conversa deles aí. De modo que eu, na verdade... A Embrapa criou... É isso. Eu replicaria esse modelo em outras áreas. Investimento, capacitação. Sim.
tecnologia, trabalho sério, e acho que isso aplicado Agora, a qualquer voltando segmento... ao início da nossa conversa, nós falamos só sobre o ativismo judicial bom. E o ativismo judicial ruim também existe. Mas não no Brasil. Não, no Brasil não existe. Quando há um truque técnico ou formal, muitas vezes motivado por fatos antigos e surpreendentemente usado para produzir uma reviravolta política para armar e desarmar quadros eleitorais. Isso é o que eu chamaria o ativismo judicial nocivo. Eu preciso dizer para o senhor, assim, o Brasil viveu, nos últimos 4 anos, momentos de algum grau de anomalia e de ameaça às instituições democráticas. Houve uma clara percepção de que havia um risco. E houve um fenômeno assim, que foi a Lava Jato, que teve uma faceta positiva, que foi a revelação de um quadro de corrupção estrutural, sistêmica e institucionalizada que a gente tem que enfrentar. Mas, por outro lado, houve uma politização, eu diria, marcada, sobretudo, pela ida do juiz da Lava Jato para o ministério do governo Bolsonaro, que deu uma certa legitimidade ao discurso de que ali houvera uma perseguição política, especialmente em relação ao presidente Lula. Até porque, na minha visão, os erros da Lava Jato ocorreram em relação ao presidente Lula. Sim. Porque eu acho que tirar do jogo uma quantidade de pessoas que foram retiradas do jogo foi muito bom para o Brasil. Sim, mas o senhor não diria que o melhor seria enfrentar aquilo diretamente, em vez de arranjar um tecnicismo processual para resolver o problema? Mas então, eu imagino que o senhor esteja se referindo à decisão do Supremo relativamente à questão do presidente Lula e à invalidação do processo. Então, houve uma mudança contextual, conjuntural, que deu plausibilidade ao discurso de que ali tinha havido uma politização indevida. Sim. E aí, enfim, parte do Supremo entendeu que era importante fazer uma correção de rumo ali. Sim. Mas a correção não deve ser declarada, aberta, não se deve dar o nome aos bois em vez de inventar um outro caminho técnico ou pseudo-técnico. O que aconteceu ali? O ministro Fachin, seguindo a orientação da segunda turma, entendeu, no caso do presidente Lula, que a 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente. Portanto, ele diz, olha, esse é o entendimento que prevalece aqui na segunda turma e, portanto, eu vou adotá-lo. Vários anos depois. Isto era é verdade. Isso era objetivamente um fato. A segunda turma tinha essa posição. E a outra parte da própria segunda turma entendeu que devia invalidar o processo por suspeição do juiz. Foi, no fundo, o que se colocou no plenário do Supremo foi incompetência ou suspeição. A escolha entre o mecanismo oblíquo e o mecanismo direto. Optaram pelo oblíquo. Na verdade, prevaleceu, eu nem votei assim, porque eu não achava que o caso era de suspeição, mas prevaleceu o entendimento da suspeição, ou seja, a maioria do Supremo entendeu que o fato de o juiz do caso ter aceitado ser ministro e outras circunstâncias que envolveram esse episódio, isso levaria à suspeição. Eu preciso dizer que eu não fiz parte nem do endeusamento, nem da demonização da Lava Jato. Acho que houve coisas positivas e importantes, e acho que houve coisas criticáveis, e elas se concentraram, eu diria, na figura do presidente Lula. As críticas que eu faria de vazamento da conversa com a presidente Dilma, uma condução coercitiva que talvez não se justificasse, o próprio PowerPoint, em que no momento da denúncia você já aponta quem é culpado, a gente diz quem é culpado quando o processo termina, a divulgação da delação do ex-ministro Palocci num momento eleitoral. Ali acho que houve erros.
Eu não dou muita importância para a Vaza Jato, que considero que ela é produto de crime. Portanto, houve acertos importantes e houve erros que o Supremo qualificou como justificando a suspeição. Eu, honesto e sinceramente, eu não caracterizaria isso como uma situação de ativismo. Eu caracterizaria isso como uma mudança na realidade fática que levaram a uma reinterpretação. Depende tudo dos detalhes, não é? Se concordarmos que o processo estava viciado e diz que estava viciado e anula, é uma coisa. Se usa um truque processual para atingir o resultado político desejado, é outra coisa. Aí é que está o problema. Essa ideia de soluções caprichosas e direcionadas. Isso é que precisamos evitar. Tenho certeza que o senhor concorda comigo. Não, eu concordo que se deve evitar. Talvez eu não concorde que tenha acontecido. Vamos deixar essa questão para ser resolvida pelos nossos ouvintes. Aí a conversa dos dois, né, que a gente já estava comentando a respeito, e ele fala sobre mudança conjuntural. Tentar justificar aí a descondenação de um sujeito que foi condenado por todos aqueles crimes, né, que na verdade levou o país à bancarrota, né? Na verdade houve aí um conluio para prejudicar o país. Ele falou também sobre uma reinterpretação, né, que a gente entende que foi um rearranjo. Foi um rearranjo, na verdade. Muito desses ministros, eles falavam exatamente coisas diferentes anteriormente. Então, nós observamos que houve, na verdade, fizeram uma condição para que não permitisse que o presidente Jair Bolsonaro se reelegesse e precisariam encontrar alguma forma para que isso acontecesse, mesmo que fosse aí de forma artificial, mas tinha que dar, evidentemente, um ar de legitimidade naquilo que já pretendia fazer. Eu não estou falando nada aqui de fraude, nada disso. O que eu vi mesmo, o que eu posso dizer e que todo brasileiro de bem que seguiu durante esses 4 anos do governo Jair Bolsonaro e no período da eleição, é que houve muita anormalidade, principalmente na descondenação desse presidente que está hoje aí na cadeira, né? A gente, qualquer brasileiro de bem não passava nem no sonho que esse indivíduo voltaria para novamente comandar o país. Depois de tudo que ele fez, depois de tudo que foi descoberto de ruim que ele fez para o país. E aí vem aí a mais alta corte do país e faz uma jogada dessa para que o presidente Jair Bolsonaro não se reelegesse. Então, houve aí esse conluio todo e propiciou, né? E não adianta ninguém gritar, colocar termos, mostrar que houve alguma coisa de errado, porque está tudo coberto pela justiça, pela imprensa. Então, a maioria dos brasileiros, eles não têm esse interesse de se inteirar realmente pelo que aconteceu de fato nessas eleições. Eu vou colocar aqui
Eu vou ler, na verdade, aqui. O que foi que aconteceu para a segunda turma, né, do Supremo Tribunal Federal fizesse o que aconteceu, descondenando aquele prisioneiro que estava lá há mais de um ano preso numa cela ou um quarto, sei lá onde que era, mas estava como preso na Polícia Federal lá em Curitiba. É o seguinte, segunda turma do Supremo Tribunal Federal, com maioria de votos, concedeu habeas corpus para reconhecer a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro na condução da ação penal que culminou na condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupção passiva e lavagem de dinheiro referentes ao triplex em Guarujá, São Paulo. A maioria do colegiado seguiu o voto divergente do ministro Gilmar Mendes para determinar a anulação de todas as decisões de Moro no caso do triplex do Guarujá, incluindo os atos praticados na fase pré-processual, por entender que ele demonstrou parcialidade na condução do processo na 13ª Vara Federal de Curitiba, Paraná. A defesa buscava a nulidade da ação penal relativa ao triplex e dos demais processos a que o ex-presidente responde em Curitiba. Entre outros argumentos, os advogados sustentavam que o fato de Moro ter recebido e aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça a partir de janeiro de 2019 demonstra a sua parcialidade em relação ao ex-presidente e revela que ele teria agido durante todo o processo com motivação política. O julgamento estava empatado com 2 votos contra a suspeição do ex-juiz, ministro Edson Fachin, que era o relator, e a ministra Carmen Lúcia, e 2 pela parcialidade do magistrado, que é o Gilmar Mendes, mais um outro aí que eu não consegui pegar aí o nome, né? Realmente eles têm certeza, né, que os brasileiros são idiotas. Só pode, né? Porque principalmente colocar o fato do que o ministro, do que o juiz Sérgio Moro aceitou um convite para ser ministro da Justiça, isso não invalida ou isso não o torna suspeito simplesmente por isso. Mas eles acharam sei lá como eu diria aqui, mas acharam essa pega para invalidar ou para tornar o juiz Sérgio Moro justamente para começar daí fazer uma limpeza do nome desse descondenado, né, lá que fez o que fez no país e agora está de volta aí novamente como presidente. E o que a gente tem em mente é o seguinte: não teria como o presidente Bolsonaro não ser reeleito, tanto por aquilo que o seu grupo, né, de ministro que ele fez durante os 4 anos, apesar da pandemia, apesar das dificuldades aí que foram criadas aí devido à guerra da Rússia e Ucrânia, o Brasil se ouve bem. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu cuidar do povo brasileiro, conseguiu não deixar o país afundar com essas crises que vieram lá de fora e terminou o seu mandato um saldo positivo da balança comercial. Tivemos aí mais de quase 58 bilhões de reais em superávit em 2022. Então, e a da popularidade também que ele estava tendo, né, que eles têm até hoje, né?
durante todo o seu mandato e até hoje essa popularidade, essas multidões aparecendo em todo lugar que ele chegava, o apoio da população, o apoio do povo que era muito era muito frequente. Então não tinha como ele não ser reeleito. E aí, além de demonizar o ex-presidente Bolsonaro durante seus 4 anos que passou na presidência da República, eles tiveram também que conseguir abrir inquéritos, né? Aí jogar um monte de coisa aí para a imprensa, e a imprensa foi remoendo aquilo para tentar desconstruí-lo e aí chegar no final ali, em 2021, na verdade, começar esse processo de descondenação e de limpeza do nome do senhor Lula. E agora acabaram com todos os processos dele. Principalmente, ele não teria condições de concorrer a um cargo público mais, por tudo que ele fez, por todos os processos que ele tinha ali. E apesar dessa descondenação pelo Triplex, ele não teria condições. E fizeram um rearranjo ali e conseguiram torná-lo na marra. Ter um candidato aí novamente, né? E a gente não sabe muito bem, ou não podemos falar, mas ele conseguiu se eleger a presidente da República. E agora a gente está vendo o que está acontecendo. Se nem ele mesmo acreditava poderia ser novamente presidente da República. E como eu disse, os próprios ministros hoje, eles têm, parece que têm assim, orgulho de dizer que o presidente Lula hoje é presidente por conta do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Não é porque os eleitores escolheram ele. Não. Pelo menos é o que eu entendi e muita gente entendeu com as falas do digníssimo Gilmar Ferreira Mendes, né? Disse aí para todo mundo ouvir. Então, a gente, né, não pode falar, mas tem essas conclusões aí para dizer. Portanto, eu fico por aqui. E é isso.